Bora, Bom, garoto. Estevão deve jogar, evidentemente, mas vamos colocar aí na tela as possíveis escalações do Palmeiras, porque Gomes e Piquerez são desfalques. O Murilo. E o Murilo também para esse confronto contra o Chelsea. Olho na tela. Essa aqui é uma escalação possível feita por Abel, Paulo Massini e Ferreira. Certo? Sou eu mesmo. O Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Aníbal ou Felipe Anderson e Martinez, Richard Rios, Estevão, Alan e Vitor Roque. Esse é o meu time. Isso que eu ia falar. O homem meteu três trator de volante ali. Sem o Felipe Anderson. Esse é o meu time, tá? Eu Então, escalaria esse. Esse é o time é o que você faria. Isso. Entendi. Por quê? Explica. Vamos lá. Primeiro, o Alan vai dar um auxílio para o Vanderlan para marcar o Pedro Neto. O Giai vem para ser terceiro zagueiro, você forma a linha de 5 e o Richard Rios dá um passa-moleque no Cucurella, que tem sido a válvula de escape do time pelo lado esquerdo. E com a bola, você tem 2 jogadores no meio, né, para os 2 diabos, Palmer e o... Como é o nome dele? Lá, o Enzo, né? E com a bola, você pode fazer Estevão e Vitor Roque jogarem e o Richard Rios, com a habilidade que ele tem, chegar perto da área, dar uma entortada nos caras, gerar uma falta lateral, mais perto também do momento ofensivo, né? Por isso eu escalaria esse time aí para dar um pouquinho mais de proteção por dentro para a defesa, já que Mikael e Fux jogaram 2 vezes juntos só, contra o Sporting Cristal. Jogaram os 3, aliás, né? Fux, Mikael e Vanderlan, né? Mas né? Foi 6, acho. Mas ganhou. Uma goleada e tal. E depois eles entraram os 2 juntos lá contra o Cruzeiro e foi um desastre. Então, dos 3 que estão entrando, a maior disparidade para vocês é a lateral? Entre quem está saindo? Porque eu acho que Bruno Fux e Gomes é grande também. Mas na lateral me parece maior, né? É maior. E assim, você sabe que o Mikael não me preocupa? Porque chegou a ser titular, final do Paulista. O Mikael é um zagueiro cumpridor, sabe zagueiro? Sim. Eu prefiro. O Bruno Fux... Mas ele é pior que o Murilo. Ele é bem pior que o Murilo. Mas ele é um zagueiro. Ele é mais simples. De Europa já. É isso, ele é mais simples, é um jogador mais simples. Ele precisa estar bem, os 2 na bola aérea, cara. Defensiva, porque o time do Chelsea é alto, é bom na bola aérea. Isso é o que mais me preocupa, a bola parada defensiva. O Bruno Fux eu não acho jogador ruim, não acho que ele foi mal contra o Inter Miami. O que fica é o drible que ele tomou do Soares, mas ele bate na bola, a bola bate no joelho do Soares e sobra para o Soares de novo. É que a Copa do Mundo do Gomes está sendo altíssimo. Altíssimo nível, desde o primeiro jogo. Isso aí é indiscutível. Então, esse aí seria o meu time para encarar o Chelsea. O Alan não pode sair, o Rios tem sido o melhor do time. Ao lado do Alan, Estevão, Vitor Roque, esses 3... O Aníbal joga muito contra o Porto, lembra? Depois teve um probleminha, mas ele joga muito. Isso, esses 3 marcando, esses 4 aí da frente marcando a saída de bola, com o apoio do Aníbal ou de um dos 2 laterais. Mais provável que seja o Vanderlan, para impedir que o Chelsea saia lá de trás. Agora, Paulo do Vale, comentarista sobre o time do técnico Paulo Massini. O que você... Eu tenho umas perguntas também sobre o time do Paulo Massini, mas por favor, o treinador, você pede a demissão dele? Não, jamais. E sei também que o Abel Ferreira, de alguma forma, respeita o treinador Paulo Massini. Tiveram bons embates já. Sim, mas é interessante ver, mesmo sendo o time do Massini ou o time do Abel, como... É um Palmeiras diferente, né? A gente falou muito sobre as fases do Abel, sobre as mudanças, sobre um Palmeiras que foi, de alguma forma, num processo de mutação lento, né, ao longo dos últimos anos. E você pega essa linha de defesa, por exemplo, por algumas circunstâncias forçadas, mas ela é inimaginável, né? Há algum tempo a gente não imaginava, por exemplo, uma zaga formada por Bruno Fux e Mikael. E apesar de a gente falar bastante do Estevão e que já está no Chelsea, né, uma questão de tempo,
Eu vejo 2 jogadores, além do Estevão, no elenco do Palmeiras, que poderiam estar no Chelsea. O primeiro está em campo, que é o Richard Rios. Inclusive pode deixar o Palmeiras, né, aí nas próximas semanas. E o outro, que não está também por uma circunstância maior, é o Paulinho, né? O Paulinho é um jogador nível europeu que atua no Brasil e que poderia fazer ainda mais a diferença se ele tivesse em plenas condições, né? Que a gente imagina que possa estar aí nos próximos meses, né? A gente esquece, o Paulinho é um cara de 24 anos, né? 24 anos, ele é muito jovem, ele deixou o Brasil cedo, voltou cedo para o Brasil também e teria plenas condições, por exemplo, hoje de estar brigando por uma vaga nesse time do Chelsea. É uma pena que ele não esteja na melhor condição em termos de saúde física, mas seriam jogadores hoje, além do Estevão, que teriam, para mim, nível de enfrentamento e de até possibilidade de alguma forma, integrar nesse time do Chelsea. Massa, por que o Vitor Roque e por que não o Flaco no seu time? Vitor Roque porque ele tem mais agilidade para marcar a saída de bola, tem mais velocidade para o Palmeiras sair em transição, né? E porque eu acho que o Vitor Roque é mais jogador que o Flaco. Eu estou muito com o negócio da segunda parte. O que o Al Hilal faz com o City? Põe Marcos Leonardo ou Malcom, 2 azogues rápidos. Sim. E era o tempo inteiro. Linha alta, você vai vir com a linha alta, tá bom, E fica... O Flaco não vai te dar isso. Mas o Vitor vai te dar. Exato. E é o tempo inteiro. As costas da zaga do Chelsea. Cansa pra caramba, não é fácil fazer isso. O Marcos Leonardo saiu com cãibra e o Malcom parecia que tinha ido para uma guerra, porque é muito cansativo fazer esse jogo, mas o Vitor Roque é jovem e dá para fazer. Sabe uma coisa que eu lembrei quando ele citou o Paulinho? Aí eu lembrei da frase do Márcio: o Palmeiras não pode sair atrás, o Palmeiras tem que sair na frente. Olha a decisão maluca que você tem que tomar. Se o Chelsea sai na frente, que é o cenário que você falou que seria devastador e ruim. Aí você vai falar, beleza, vou pôr o Paulinho. Tá bom. Põe com ele com 25 minutos. Para ele fechar um jogo. Deu tudo certo, abafou, empatou. Você fala, eu tenho mais meia hora de prorrogação e o cara só pode jogar meia hora. O que eu faço agora com um jogador com dor pra caramba, tendo mais meia hora além daqueles 30 que ele suporta? Olha que decisão difícil. Você não vai pôr o cara? Obviamente você vai pôr, você tá perdendo. Só que se você consegue o seu objetivo, ele passa, entre aspas, para ser um problema para uma prorrogação. Muita gente tem uma ideia, cara. Inclusive o PVC falou sobre isso, que o Estevão saiu para entrar o Paulinho e por isso entrou o Luigi. O Luigi fazer o trabalho sujo, né? Para o Paulinho poder ficar mais solto. E se desgastar menos com a perna. Se desgastar menos, exato. Agora, ele jogou 46 minutos, acho que dá para jogar. Então, por exemplo, se tiver 0-0... Ele jogou 46, não. 46. Jogou mais de 30 no último jogo. Jogou. Não, ele é substituído. Sim, ele jogou... Dá uma olhada aí. Deu 46? Acho que deu 46. Aqui, ó. Roberto Ameliô. Pera aí, vamos montar o time para ganhar ou para não perder? O pensamento do Abel é de vencer, não é? Não, é de vencer, mas... E eu vou completar com outra aqui do Azevedo. Vamos colocar o time lá para eu falar como que ataca. Vamos lá. Bota lá, mas o Azevedo aqui falou assim, como é que ele vai fazer um time sem Maurício e sem Veiga? Falou, o Abel nunca faria isso. Então, tô falando que é o meu time, não do Abel. Mas vamos lá, bota o time de novo. Só uma coisa, ele jogou 36 com o Inter Miami e 40 com o Bota 40. Tá lá, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Pô, Massa, como é que ataca esse time? Ataca principalmente pelos lados, com o Vanderlan e o Alan pelo lado esquerdo. O Vanderlan, o forte dele é sair, ele tem um cruzamento bom. Ataca com o Estevão e Richard Rios pelo lado direito, eventualmente o Giai, né? O Aníbal e o Martínez vão ter que ter alguma presença ofensiva, sim. Eu acho que vai ser o Aníbal mais avançado para marcar a saída de bola. E é assim que ataca. As rotas estão aí, pelos lados, né? A melhor forma de você vencer um time bem postado atrás é pelo lado e não por dentro, cara. A não ser que escape uma bola, como escapou com Botafogo e PSG. Né? Aquilo é raridade acontecer. Então, a melhor forma é atacar pelos lados. Quando o Giai desceu, o Vanderlan fica. Quando o Vanderlan desceu, o Giai fica. O Giai já não sai muito mesmo.
né? Então, é isso que eu penso. Esse é o meu time, o que eu faria. Ataca com o Richard Rios, pode encostar um pouquinho o Estevão no Vitor Roque, né? Você pode ocupar o lado direito ou pela saída do Aníbal. Imagine lá na tela, o Aníbal saindo ali, passando por trás do Richard Rios para fazer para o Richard Rios ir por dentro, né? Do outro lado é mais fácil fazer, né? Com o Estevão e Alan. Enfim, é assim que ataca. Cara, olha como tem umas coisas estranhas em campeonatos de tiro curto. Só um detalhe, tô lendo ali Felipe Anderson, né? Ele joga o primeiro jogo e é como se ele tivesse voltado pro Brasil. Esse cara não existiu mais. Mais no campo. Não pisou mais no campo. Eu entendo que tem uma coisa... Isso é Abel Ferreira, cara. Mas é louco Abel isso, Ferreira, né? isso O cara aí. simplesmente não existe mais pro time. A não ser que jogue, beleza, sexta e tal, mas que é muito louco pensar essas coisas, né? O cara é titular no primeiro jogo, o time se comporta bem e ele some. Duas coisas que me chamaram a atenção. O Aníbal Ferreira. Moreno. O Aníbal Moreno, vocês sabiam que ele bate falta? Não. Nem eu. Primeira vez na história que eu vejo isso. Essa é uma coisa para mim que me surpreendeu, né? E a outra, que você estava falando sobre... O Felipe Anderson. Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson, o Abel... Ele aposta muito em memória que o jogador tem por ter enfrentado esses adversários ou até por conhecer o nível do Porto, já foi jogador do Porto, por isso ele escala o Felipe Anderson. Eu tenho uma cisma aqui se o Veiga não vai entrar nesse jogo, que aí é porque já jogou contra o Chelsea, fez gol, né? Lembra? Então essa memória do cara de jogo grande... O torcedor aí vai enlouquecer. O torcedor do Palmeiras agora vai enlouquecer. Vai sacar um Veiga que tá mal. Eu não faria isso. Eu não faria. Mas quando ele pôs o Luíde, você pensou o quê? Ele tá louco. Não pelo Luíde, por nada, mas é que ele não entrou. Não se pensou nisso. Né? Então, o Abel pensa desse jeito. Ele é capaz de fazer isso. Entendeu? O Aníbal, o segundo, eu não tinha percebido, imagina, não tive essa compreensão na hora da substituição, mas o PVC lembrou isso, que taticamente, para o Paulinho entrar, precisa entrar alguém com ele para fazer o... Ou seja, são duas substituições, quando faz uma. Em uma. Agora, o Paulo, esse Chelsea que estamos falando que é perigoso e tudo mais, tomou uma cacetada do Flamengo 3-1. E a minha pergunta é, quais os ensinamentos que o Palmeiras pode ter daquele jogo lá em que o Flamengo jogou e ganhou por 3-1, de virada, inclusive, né? É difícil porque era um jogo de segunda rodada da fase de grupos em que você tinha até a questão de rodízio, de revezamento. Eu acho que é um Chelsea diferente. Eu acho que, na verdade, o Palmeiras tem que olhar mais para ele. Porque é um Palmeiras, assim, dentro do recorte da Copa do Mundo de Clubes, você precisa sobreviver, né? É muito parecido até com o recorte da Copa do Mundo de seleções, até então, né? Porque agora a próxima Copa vai ter uma questão aí diferente da quantidade de times e tal. Mas é uma questão de sobrevivência. Até aqui o Palmeiras sobreviveu, mas essa sobrevivência, ela não é uma garantia de que o Palmeiras consegue encarar esse Chelsea para vencer. O Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras e o Renato Paiva pagou o preço, pagou o pato justamente pela postura, né? Então a gente pode falar, foi o Palmeiras, na verdade, que se impôs diante do Botafogo ou foi o Botafogo que se acovardou contra a equipe do Palmeiras? Porém, tem o outro lado. A gente cobrava muito a questão do Palmeiras em jogos grandes nos últimos tempos. E esse foi um jogo grande que o Palmeiras encarou e até demonstrou ali um ímpeto interessante. Mas o recorte mundial do Palmeiras, de sobrevivência, ele é importante, mas se a gente pegar em termos de desempenho, o desempenho contra o Botafogo foi um pouco mais interessante. Mas o Palmeiras chega a umas quartas de final, talvez inspirando pouco. Talvez esse seja o momento de uma inspiração um pouco maior. Vai ter que ser, né? Eu acho que o Palmeiras, se jogar o mesmo futebol que jogou nos 4 jogos anteriores, ele não passa do Chelsea. Também acho. Ele não passa do Chelsea. Acho que essa é a questão. Não é nem o que o Chelsea pode oferecer ao Palmeiras. A gente sabe, é um clube europeu, um time jovem, né, um time renovadíssimo, que vai dar uma canseira, imagino eu.
é um Chelsea diferente daquele que o Palmeiras enfrentou há alguns anos. Eu acho que o Palmeiras tem que olhar para ele. O que o Palmeiras pode fazer de diferente nesse jogo que não fez com relação aos adversários anteriores. Mas esse